Olá, pessoal. Queria fazer um comentário rápido e informal sobre os inscritos do Prêmio Oceanos 2023. E o Prêmio Oceanos é talvez o maior prêmio para a língua portuguesa. É um prêmio internacional para livros originalmente escritos em português em qualquer país do mundo. E esse ano nós tivemos inscritos de toda a CPLP, inscritos também dos Estados Unidos, enfim. E o prêmio tem uma iniciativa que eu considero bastante interessante, que vai ajudar os estudos de literatura em língua portuguesa, que é o mapeamento das literaturas. E neste ano de 2023, em comparação a 2022, dá para perceber que o número de autores independentes foi ou autopublicações, ou seja, publicações feitas fora de editoras, foi levemente inferior ao ano de 2022. Então a gente percebe uma redução no número de independentes e um aumento no número de editoras, também dá para notar. E o que é que isso significa? Significa que os autores independentes estão perdendo a vez ou que as editoras estão retomando a sua força? O que é que significa esse movimento? Eu acredito que, na verdade, temos muitas prestadoras de serviço com o nome de editoras, e isso significa que nem sempre é feito um trabalho editorial. Isso não é demérito, eu não quero criticar o campo de trabalho das prestadoras de serviço, mas o que me transmite é que existe sim uma fetichização, uma valorização da ideia de publicar por editora, mesmo que não seja de fato uma editora. E quem tenta publicar livros, pelo menos estudando as chamadas para publicação que as editoras fazem ao longo de todo o ano, se inscrevendo em editais dessas editoras ou antologias, quaisquer que sejam as propostas que essas editoras apresentam, percebe que muitas dessas editoras publicam material sem fazer um trabalho de revisão, sem fazer um trabalho de curadoria mesmo, seleção, enfim, só para captar vendas, o que não é um problema, mas elas têm um CNPJ, um nome de editora, e aí muita gente publica como se fosse por uma editora. E aqui o trabalho que eu faço é um trabalho de valorização dos escritores independentes e das editoras pequenas, que muitas vezes recebem um tratamento não tão igualitário quanto o das grandes editoras ou das editoras propriamente ditas. E o que eu queria trazer é, de novo, a proposta de que as pessoas que publicam por conta própria, como no caso eu acabei escrevendo um livro fora de editora, elas têm o seu trabalho tão reconhecido, tão valorizado, com tanta oportunidade, quanto um trabalho que vem com o nome de editora. Porque, como eu acabei de falar, e eu não quero ser repetitiva, nem sempre um trabalho que tem nome de editora é um trabalho criterioso. E, às vezes, um trabalho que é uma autopublicação é um trabalho, como eu já falei no vídeo Vale a Pena Ser Autor Independente, é um trabalho que leva em conta a cadeia produtiva de um livro de forma profissional, em que você contrata os profissionais que podem analisar o seu trabalho e fazer um livro de forma profissional, mesmo que você o faça fora de uma editora. E quem colocar o papel, né, o lápis, a ponta do lápis no papel, pode achar mais vantajoso economicamente publicar por conta própria, sem uma editora, do que publicar por editora, pelos motivos que eu também falei no vídeo de Vale a Pena Ser um Autor Independente. E os motivos são: eu não sei se a editora vai me cobrar pelos exemplares que eu preciso vender, então o meu livro vai ficar em pré-venda, e é uma realidade de muitas editoras hoje, inclusive editoras que não têm honrado o compromisso da venda,
elas fazem a pré-venda, mas não conseguem vender os livros, então elas precisam devolver o dinheiro para quem compra na pré-venda. Os autores precisam comprar um volume mínimo, um número mínimo de exemplares da sua obra para poder ter o lançamento, ou mesmo sem lançamento, precisam comprar um número mínimo e ficam com os direitos autorais retidos, muitas vezes. Então, publicar por conta própria, inclusive o livro tradicional, o impresso, na gráfica mesmo, ou até o livro artesanal, e o Prêmio Oceanos contempla no mapeamento de literaturas a possibilidade de livros produzidos artesanalmente, como você pode pesquisar lá no site do prêmio, você às vezes vai ter um custo menor de produção do seu livro. Se você fizer um orçamento diretamente com as gráficas, se você tiver condições de negociar o pagamento com essas gráficas, se você apresentar para eles uma proposta de trabalho em que você indique que tem público para aqueles seus livros, fazer já a pré-venda ou financiamento coletivo diretamente com uma gráfica pode ser mais vantajoso do que com uma editora. A vantagem da editora é, tradicionalmente, a credibilidade que o nome editora transmite para uma publicação, porque parece que é uma publicação que passou por uma cadeia profissional mais séria, e a vantagem também é a distribuição e um canal para vendas. Mas nem sempre há a garantia de que o seu livro vai ficar visível no site da editora, que ele vai ser promovido no site da editora, pode ser promovido só assim que foi lançado, depois passa para outras páginas, então não é uma opção atraente para quem espera vender por meio da editora. O trabalho do autor não vai se esgotar, quer ele opte pela publicação independente, quer ele opte pela publicação com editora, o trabalho desse autor não vai se esgotar com a publicação. Ele vai precisar ir a campo, ele vai precisar procurar seus leitores, seja nas mídias sociais, seja participando de eventos, seja divulgando seu trabalho, fazendo colaboração com outros autores para divulgar o seu trabalho, enfim. E eu gostaria muito que nesse ano o Prêmio Oceanos nos surpreendesse com, se possível, é claro que eles vão avaliar a qualidade das obras, mas esse vídeo é um vídeo para chamar a atenção sobre os autores independentes. Eu queria fazer um vídeo até a mais comentando os títulos das publicações independentes e de editoras que eu sei que na verdade são prestadoras de serviço, então aquelas pessoas publicaram por conta própria, na verdade não há garantia de que elas passaram pelo rigoroso processo editorial das grandes editoras, mas podem ter produzido trabalhos ótimos, então a gente sempre fala que não se deve julgar um livro pela capa, mas os livros são julgados pela capa, e antes mesmo da capa eles são julgados pelos títulos. E ali tem títulos muito bons, muito criativos, muito instigantes, que dá vontade de ler aqueles livros e que você consegue perceber pelo estilo do título que ali deve ter uma boa obra, porque os títulos de livros também são termômetros de uma época. Títulos que 50, 100 anos atrás eram títulos viáveis para livros, títulos mais pomposos, eruditos, hoje não são os títulos mais esperados, ou títulos mais sentimentais também, mesmo para poesia, não são o mais, digamos assim, esperado mesmo, né? Não posso falar a palavra moda, porque moda nem sempre o que é modismo indica qualidade estilística, mas o que é mais usual, o que é mais esperado. E, bom, então é isso. Eu queria que esse vídeo fosse uma chamada de atenção, né, para o mercado editorial dos concursos literários, que muitas vezes são o espaço que os autores independentes têm para mostrar o seu trabalho, porque muitos não têm a paciência de esperar pela editora, e esse foi o meu caso. Eu não tive paciência de esperar por editora, então eu preferi contratar
o meu revisor, o meu leitor crítico e fazer todo o trabalho por conta própria, divulgar por conta própria. Criei um selo que está em fase de institucionalização, mas que já pode receber trabalhos de autores que pretendam publicar de forma individual. E gostaria mesmo que quem publica sem editora, quem tem essa audácia, entre aspas, de publicar por conta própria, tenha o seu trabalho tão reconhecido, tão respeitado, tão levado a sério quanto trabalhos que saem por meio de editoras. Porque há seriedade na autopublicação, há seriedade na publicação independente, né? Aqui eu posso usar os dois termos como sinônimos, porque o concurso me leva a isso, mas a gente pesquisando vê que existe uma diferença às vezes, né, entre autopublicação e publicação independente. A autopublicação é considerada muitas vezes na tradução, né, que no inglês a gente chamava de vanity press, né, imprensa da vaidade, enfim, pessoas que querem publicar apenas para ter um livro publicado. Esse termo autopublicação às vezes induz a esse sentido, enquanto publicação independente dá uma noção mais empreendedora ou mais ativista, enfim, uma noção de não quero esperar por uma editora, mas posso produzir um bom livro. Então, tem profissionalização no termo publicação independente. Enquanto autopublicação, eu não quero dizer que o prêmio tem essa percepção, não é isso, mas pode gerar essa percepção de que a autopublicação é menos do que a publicação via editora. E conhecendo os catálogos de muitas daquelas editoras e tendo acompanhado também as chamadas para publicação, que muitas delas fizeram no ano passado e anos anteriores, eu já conheço o trabalho de algumas e eu sei que é heterogêneo, que há ali excelentes autores que provavelmente são financiados por aqueles que não são tão bons, mas se dispõem a pagar. Então essas empresas, elas fazem uma opção, elas escolhem publicar algumas pessoas que não têm tanta qualidade literária para que com os recursos elas consigam chamar bons autores para publicar sem pagar. Então também existe essa realidade no mercado editorial. E você vê que acaba sendo um pouco acaba levando a uma percepção distorcida da qualidade literária das obras, né? Isso aí, quando a gente está no mercado literário pesquisando tanto para publicar quanto para publicar outras pessoas, a gente percebe e esperamos, né, obviamente, que quem se inscreve tem a confiança nas comissões julgadoras, e é isso que a gente espera mesmo, que o nosso trabalho de autor independente, autor autopublicado, seja tão levado em conta, né? Vamos ver aí como vão ser as listas de finalistas, as listas anteriores até, né? Os semifinalistas, os finalistas, os vencedores. Já vimos que em prêmios grandes em anos anteriores houve essa surpresa de publicação por autores independentes e também por pequenas editoras, que hoje uma editora que é chamada de pequena editora era chamada de pequena editora 6 anos atrás, hoje já não sei mais se pode ser chamada de pequena editora. Talvez goste do termo porque tem um apelo para um determinado público, que é esse público mais alternativo, esse público que gosta de questionar o mercado literário, mas não necessariamente é uma real pequena editora, né? Já não é mais uma pequena editora, já publicou muita gente, tem um catálogo que consegue publicar muita coisa por ano, mais centenas de livros por ano. Uma editora que publica centenas de títulos por ano já não é uma pequena editora, na minha opinião, porque o trabalho de divulgação de tudo isso, de captação de todos esses autores, é um trabalho para muita gente.
Então é um trabalho que requer um fôlego maior, uma perna maior, já não é uma pequena editora. Para todos nós que publicamos no ano de 2022 e nos inscrevemos no Prêmio Oceanos, eu desejo uma boa sorte, que a gente tenha a felicidade de ler livros que vão nos instigar, livros que a gente vai considerar bons e vão nos dar aquela sensação de que bom que esse livro ganhou, eu gostei desse livro. Porque também, né, gente, não vamos entrar naquela inveja literária de que quando alguém está premiado, alguém é premiado, alguém consegue uma coisa, sempre surgem os detratores, né? Aqueles que questionam, já vi de tudo, já vi questionarem a autoria, se foi mesmo aquela pessoa que escreveu, e eu acho isso ótimo, porque é um elogio, na verdade, disfarçado de desconfiança, porque se você acha que algo é tão bom que não pode ter sido escrito por determinada pessoa, você está afirmando que aquilo é muito bom, sem perceber. Já vi também comentários sobre erros. Houve erro, na verdade, outra pessoa deveria ter ganho. E isso aconteceu comigo quando eu fiquei em segundo lugar num concurso, nem fiquei em primeiro lugar, e outra pessoa ficou em 20º. E aí a pessoa que ficou em 20º falou que houve uma troca, que na verdade ele que era o segundo lugar e eu deveria ser o 20º. E às vezes a gente sai um pouco da realidade, né? Começa a acreditar em várias teorias conspiratórias sobre bancas e sobre sorte e sobre azar e sobre todo tipo de coisa. Então vamos nos eximir disso. Se nós nos inscrevemos, se nossos livros entraram no mapeamento de literatura e isso já está mudando a história da literatura, já vai servir para pesquisadores para indicar como está a literatura em língua portuguesa, então tenhamos a seriedade e a honestidade de respeitar essa comissão, de respeitar esse concurso, porque todos os que se inscreveram subscrevem os termos do edital e concordam com as decisões da comissão. Eu só gostaria mesmo, e esse aqui está ficando repetitivo, mas é porque os vídeos hoje a gente pode explorar um pouco mais, e isso é bom, né? Para não serem vídeos tão superficiais, embora este aqui necessariamente seja, porque é só falando de uma coisa muito objetiva, que os livros independentes recebam o mesmo carinho, a mesma atenção dos livros das grandes editoras, das médias e das pequenas editoras. E também que as seleções não sejam baseadas em hype, né? Assim, modismos, vamos priorizar esse ou aquele tipo de obra e deixar para lá as outras. Porque a gente quer que todos os livros, todos os mais de 2.000 livros inscritos, sejam todos lidos, sejam todos triados, né? Para poder ser lidos. E todos recebam carinho, porque se nós nos inscrevemos nesse prêmio é porque nós passamos, muitos de nós, né, passamos o ano passado inteiro imaginando que poderíamos concorrer nesta edição e não acredito em aventureiros, né, para chegar a se inscrever, porque dá trabalho se inscrever, separar seu material, acompanhar o calendário dos prêmios, tudo isso já indica um interesse das pessoas, um interesse que vem de mais tempo do que simplesmente produzir algo em poucas semanas para concorrer a um prêmio do qual você ouviu falar ontem, na verdade não. A gente já acompanha esse prêmio há muitos anos, quando decide se inscrever. Então, que todos nós tenhamos oportunidade, que você tenha o seu livro lido e que simplesmente vê o seu nome naquela lista de livros cuja inscrição foi validada, já seja algo, para mim foi, né? É simplesmente ver a comprovação da minha inscrição, não é um prêmio, não é nada, é só a comprovação da minha inscrição. Já dá uma sensação boa de pertencimento e de seriedade naquilo que eu estou fazendo. E no fundo é isso, né? A gente que se declara escritor, se pretende escritor, está se colocando dentro de uma categoria
das pessoas que querem viver de literatura ou vivem de literatura, ou para quem a literatura é essencial ao viver. E é isso, espero que todos nós tenhamos boa sorte e um bom resultado nesse prêmio.